Ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Sem conta, seu sangue lavou, indo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo venhou conceder, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar início então à nossa lição da escola dominical, lição de número 9. Amém? A conspiração de Amã contra os judeus. Texto alvo: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Se alguém quiser falar, fala bem alto ou ligar o microfone. Não precisa? Tá bom. Toca, Lefiche. Alguém lê a verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em Cristo. Leitura bíblica em classe. Esther, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. E depois do capítulo 4, do 1 até o 4. Vamos ler uma leitura compartilhada em nome de Jesus. Amém. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei, deixa-lo ficar. Se o bem parecer ao rei
escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. 10. Então tirou o rei anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. agora é Esther 4. Esther 4, do 1 até o 4. Tá. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e seus eunucos, e quiseram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou um vestes para vestir a Mardoqueu. E tiraram-lhe o cilício, porém ele não as aceitou. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, a lição de hoje já vem desde a lição número 8, né? Foi a resistência de Mardoqueu. Nessa lição de hoje, nós vamos fazer menção da conspiração de Amã contra os judeus. A conspiração. Vocês vão ver ao final dessa leitura, né, dessa lição, que praticamente Amã não se contentou só em querer tirar a vida de Mardoqueu. Na realidade, ele se revoltou, ou foi usado, né, para exterminar com todo o povo judeu. Ele não se contentou dizendo: eu tenho uma rixa, né, com o Anderson, eu vou eliminar só o Anderson. Não, eu vou eliminar todos dessa raça, todo o povo judeu, né? Porque eles diziam que o povo judeu não se inclinava, né? Mas vocês vão ver no decorrer dessa lição aqui que houve aqueles que colocam a fogueira, né? Que colocam a lenha na fogueira para ver o que ia acontecer com Mardoqueu, né? Porque Mardoqueu era o único que não se curvava, né? Porque para os judeus é tradição, né? Não se, nem a outros deuses, nem a homem se curvará. Então, eles respeitavam por ali, não se curvavam. Né? Cumprimentavam, né? Com a cabeça, mas não se para outros povos, né? E nem a outros reis, né? Então os outros reis sabiam que era absurdo, ou teria que matar todos, né? Mas eles prestavam serviço, mas não se curvavam, né? Então no decorrer dessa lição nós vamos estar vendo aí por quais os motivos, né, que Amã se revoltou contra Mardoqueu. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição estudaremos os planos de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina.
Na realidade, irmãos, né, nós vamos ver que Amã, ele foi usado por uma estratégia diabólica para exterminar a nação de Israel. Qual era o propósito de exterminar a nação de Israel? O inimigo tinha um propósito, que destruir o povo de Deus e que Jesus não nascesse. Na realidade, o plano diabólico sempre foi esse, né? Achar uma maneira que Jesus não pudesse vir à Terra, né? Entendeu? Então, e Jesus sempre traçou um plano de, né, um escape. Jesus sempre dá um escape para o seu povo, né? Quando alguém vem para vamos terminar com a família dele, vou terminar com a família de Jesus, tem um plano de escape para as nossas vidas. Amém? O plano odioso de Amã, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Esther 3, versículo 13. Mardoqueu disse: apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-los, Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Apareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Inveja e intriga costumavam reinar em todo tipo de grupos sociais. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade, Esther 3, 4 a 6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor no céu. Efésios 6, 9, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 13. É. 1 Pedro 5, 2 e 3. Versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Então, assim, porque vocês possam ver, né? Amã aqui, ele foi, como é que a gente diz na nossa linguagem popular, assim, foi pilhado, né? Ele diz, por quê? Porque imagina que não foi os chefes dele que perceberam que Mardoqueu não se curvava, foi os colegas dele. Por que nós se curvamos e Mardoqueu não se curva, né? E eles começaram, quem se sentiu incomodado foi os demais servos. Você lê na lição, né? Os demais servos se sentiram incomodados. Por que nós temos que nos inclinar, nós temos que fazer menção e ele não faz, né? Aí eles foram no Amã lá. O Amã era o segundo, né? Depois do rei, o segundo era Amã. E quando o Amã passava, todo mundo se curvava também, né? Porque ele era uma autoridade, né? Então, nós sempre vamos encontrar isso no nosso serviço. Sempre vamos encontrar alguém, né? Que vai incomodar às vezes mais que o chefe. Às vezes o chefe, volta e meia, eu estou conversando com algum irmão aqui, às vezes nem é o chefe que incomoda tanto, às vezes é os próprios colegas que ficam incomodando, né?
incomodando o cara, tirando, né? Verdade. Por que o fulano teve folga? Por que Entendeu? aconteceu isso? Por que o fulano ganhou aqui? Estão mais preocupados, né? Por que ele veio atrasado? Por que ele veio atrasar e ninguém Você falou não fala nada? nada pra ele. Então é assim. E Amã, quando recebeu a queixa, ele deveria, todo líder, irmãos, assim, ó, fica como lição para vocês, todo líder, assim, ó, quando ele recebe, a palavra diz assim, ó, quem exerce autoridade em qualquer área da vida, precisa agir com serenidade. Você é o chefe, né? Você é o líder. Alguém vem e se queixa para você, alguém fala, ó, fulano tá, né? Disse isso, daquele tipo. Você tem que agir com serenidade. Tá? Você tem que ser sereno, né? Não ouvir uma coisa, mas eu vou agarrar ele pelo pescoço e vai me pagar a hora que ele chegar. Tá? Então, receba com serenidade, né? Porque isso faz parte. O líder tem que saber, né? Tem que ser com serenidade e com prudência, tá bom? E como foi lido ali, ó, maior exemplo, isso aí seria a palavra para pastores, né? Assim, ó, os pastores, se vocês comandarem o rebanho, não comandem eles por força e nem por, né? Não por força, nem por violência, nem por né? Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, né? Mas Pedro fala, ó, sejam exemplo. Você sendo exemplo, o teu rebanho vai seguir. Né? Quem já viu o rebanho, né? Rebanho de ovelha, até rebanho de gado, né? Eu estava voltando para casa agora, viu os gados tudo em fila indiana, né? Quando vão ver, vai tudo pro cevadouro lá, né? Vai dois, os mais velhos, e os outros vão indo tudo atrás, né? Então tudo é em ordem, tá, né, gente? Então, sejam prudentes, né? E não sejam, que no caso aqui foi um abuso de autoridade. O Amã, né, recebeu uma queixa lá e não, resolveu matar todo mundo, né? Não, vou matar todo mundo. Aí, que a ordem dele, vocês vão ver no correr aqui. A extensão do plano, tá? Abuso de poder leva à queda, Provérbios 16, 18. A extensão do plano do Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente, próximo, desde o rio Indo na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia e Grécia, né? A Trácia fica na Grécia, né? E Bulgária. Em linha reta de um extremo a outros eram mais de 4.000 quilômetros. Eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição de todos os judeus, de todo o reino de Israel. Esther 3:6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. O plano dele era diabólico, né? Ele não queria só... não se contentava só com a morte de Mardoqueu. Ele queria todos os judeus, até aqueles que haviam retornado para Jerusalém. Imagina, né? Eles eram abençoados, tudo onde eles botavam as mãos, eles prosperavam, né? Daí gerava muita inveja, né? Também, né? Então, para vocês verem, né? E assim é a vida do crente, né? A vida onde o crente está, começa a gerar um ambiente mais tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade, e alguém tocado pelo inimigo vai ficar incomodado, né? Vamos botar uma coisinha aqui, uma pilha aqui, Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Esther 3:8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata,
cerca de 350 toneladas para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther 3:9. Então, ó, além dele pedir para matar, ele disse que ele ia colocar 10 mil pratas, né? 10 mil talentos, né? 10 mil talentos. Isso aqui era 2/3, né? Se tu dividisse em 3 partes, era 2/3 da arrecadação, né? Da arrecadação do reino. Do reino. Então tinha muito dinheiro. Anual. Ó, não era do mês, não era do dia. Era 2/3 da arrecadação do ano. Dividisse em 3 partes ali. Imagina. Só ele ia dar. Imagina se ele não tinha dinheiro, né? Que o homem tinha. O capital que ele tinha. Pô, tu imagina um império todo. E só ele tinha tudo aquilo ali. É como se um bilionário dissesse hoje que eu vou acabar com a fome do mundo. E acabaria. Se eles quisessem. Só que nenhum é movido por Deus, né? Pra fazer uma coisa assim. Não, eu digo assim, a ganância dele era tanto que ele não precisava de dinheiro, não precisava de... Mas é que ele queria era ter louvores para ele, sabe? Ser reconhecido, né? E daí os judeus não tinham nem condições de se dobrar, porque não é Deus para a gente estar se dobrando, né? Gente. Então, aí o que ele pegou, o Assuero? Pegou pelo dinheiro, né? Que quando fala em dinheiro tem até crente que esquece tudo, né? Esquece tudo, prefeito. Vou te dar dinheiro, e opa, né? Então, o texto bíblico, tá? O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou. Ele nem disse mas que povo é esse, né? Que povo é esse que tu vai matar? Quantos tu vai matar? Ele não queria saber. Entrou dinheiro no povo, ele concordou, né? Com Amã, sem questionar que povo tratava. Simplesmente, ele não só concordou, como tirou seu anel e o deu a Amã. O que era o anel? Uma aliança, um trato? Sei lá. Não. Era poder? Era o poder. Não! Não. Tá, quem que deu pra... O Amã, o Assuero deu o anel para a Amã. autoridade? Autoridade, poder. Eu pensei que o outro tinha dado pra ele. Não é poder. Quando fazia-se um decreto, Colocava-se o anel, né? o anel do rei que dava certificado de não sei se certificado de autenticidade e Carimbo. autorização. Carimbo. Né? Ele quis. Ele não quis. Ele pegou e já deu pro Amã. Vê como o dinheiro corrompe as pessoas. Pegou ele e disse, não, toma, Amã. Aí o Amã, vocês vão ver o seguinte aqui. Sem questionar que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã. E a quem coube definir os termos da carta a ser enviado a todas as províncias, assinada em nome do rei. Esther 3, 10 a 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã sobreoperar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivação aparentemente nobre. Entenderam? Então, né? E ele não só deu anel, como o Amã redigiu que carta, como é que ele queria mandar matar. Né? Vocês vão ver aí no final. Né? O que ele deu? O que a gente chama hoje? Essa atitude dele? Uma assinatura. É uma assinatura. Tá certo.
Tipo, como é que fosse no cartório? Como é que é? Validou? Não, Como um juiz, vamos dizer. Não, como Uma é que... sentença? Não, como é que é? Tipo, tu ir no cartório... Carinho. Tipo, como é que Carinho. não, é uma outra palavra. Não. Isso aí, o que ele fez? Assim, ó, só para não ficar muito tempo. Ele deu um cheque em branco. É verdade. Toma aqui, mano, cheque em branco. Preenche como tu quer. Qual é o valor que tu quer? Ele já tinha um anel, né? Sim. Conseguiu o papel, então... Sim. Deu um cheque em branco. Como liderança. O pavor aparentemente nobre. Então, apesar de parecer ser nobre, mas era um negócio pessoal que a Amã tinha, né? Por quê? Por que a Amã tinha? Rapidamente, quem sabe, por que a Amã tinha raiva dos judeus? Porque ele tinha... Ele era sírio, né? Na outra aula anterior nós tivemos... Ele era sírio, né? Não. Por causa que ele tinha, tipo, mais afinidade com o rei? Não, porque os judeus não se dobravam diante dele. Não. Tá vendo? Não, porque ele era descendente do rei Agag. Agag era do povo dos Amalequitas. Os Amalequitas não gostavam dos judeus. Então ele era descendente desse povo. Tá. Então ele tinha uma questão genética já, de lá atrás, né? Não, meu povo não gosta do teu povo. Abraão, né? Assim. Exato. Não, os Amalequitas. Os Amalequitas não Os eram- Amalequitas não. Os Amalequitas eram contra o povo de Israel. Eram os. Você lembra que eu Eles falei? que não deixaram, né, passar, né? Os ratos do deserto. Ah, Você lembra? Eles- Quando o Gideão estava malhando o trigo lá, escondido lá, você lembra? Eles vinham e roubavam todas todas as colheitas de Israel. Então era um povo, o povo que Israel não usado suportava. não. Não suportava, né? Tu imagina tu Eles trabalhar, roubavam, quando tu roubavam. vai colher o teu fruto, veio coisa, ó, aqui tudo é nosso. E recolhe tudo. Assim eram os Amalequitas. Então, esse Amã era descendente de Agag, que era rei dos Amalequitas. Tá? Só para gravar aí. Então era meio tipo uma questão genética já. Tá, mas isso vem lá de Abraão, né? No caso de Agar, do filho dele com Agar, né? Não. Não é o... Não, é o Ismael? rei Agag. Tá. Era um homem. Tá. Agar Sim, era uma serva egípcia de Abraão. Ismael, né? Não. É que deu Ismael. E coisa. Não, esses eram outros povos. Sim, é. Esses eram os povos que viviam de Moisés. Não, de Moisés. Quando Moisés invadiu a Canaã, aqueles povos lá. Sim. É daqueles povos ali. Era descendente daqueles povos ali. Que quando Jesus deu. Deus, né? Deu para o povo de Israel para tomar Canaã, terra prometida. Esse povo estava lá no meio. Os Amalequitas estavam lá por perto. Entendeu? Tem que estudar a genealogia ali. Vai encontrar no meio daqueles povos ali. Não pertenciam à nação de Israel. Não tinha nada a ver. Nem Ismael, nem Isaac. Tá? Mas era o inimigo de Israel. Era inimigo. Onde é que nós paramos? 2, a tristeza de Mardoqueu. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência no dia definido para a morte dos judeus. Ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou, em Esther 3:3. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Gênesis 6, do 11 ao 13, 2 Timóteo 3, do 1 até o 4.
Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preciosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes e pais e mães ingratos profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ah, gente, só dessa palavra dá para te fazer uma mensagem, né? Esse segundo Timóteo, né? Haverá nos últimos tempos homens amantes de si mesmos, tá? Então dá para te fazer uma mensagem, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Às vezes a gente diz assim, ó, as pessoas não olham, né? Não importa fazer mal para quem. Eu vou destruir, né? Destruir uma família, destruir um povo, não importa para ele. Tipo, pessoas que são descendentes, né? Disso aí, eles são os descendentes aqui de Amã, né? Eles se alegram fazendo Se mal. alegram fazendo mal. Para eles não importa, eles não olham, tá? Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente. Agora precisa ver o desenvolvimento, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território todo. Depois das cartas enviadas a cada província, Suelo e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté ficou muito aflita à medida que as cartas chegavam às províncias. A reação era a mesma. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Amém? Amém. Romanos 1, do 18 ao 20. Romanos, acho que é eu. Romanos, acho que eu. Eu. 1 do 18 ao 20, né? Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Amém. Então Deus se compadece, né, do pecador humano, né? E Deus diz, ó, aí a pessoa impiedosa, ela atrai, aquela pessoa que só pensa o mal para os outros, ela atrai a ira de Deus para ela mesma, né? Por quê? Por causa da impiedade. O que é impiedade? Ser piedoso é a pessoa que se compadece, é que se coloca na posição da outra pessoa, né? Intercede para outra pessoa. É assim, ó. Pensa assim, será que se fosse comigo eu gostaria, né, de sofrer tal dano, né? Se tu se colocar no lugar da pessoa, tu vai pensar, né? Pô, será que eu gostaria que isso acontecesse comigo? Se eu achar que é ruim para mim, provavelmente vai ser ruim para ti, né? Vai ser ruim para outra pessoa também, né? Mas ele lá, ele se lasca, né? O impiedoso não quer saber, né? Tem que se lascar, quebrar. Então, Deus, isso aí, tipo, pessoa que faz isso aí atrai a ira de Deus contra a pessoa. Amém? Amém. Apocalipse 19, 11 ao 16.
crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e o levou a buscar o socorro divino. E se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para retificar, liderados por Zorobabel, em Esdras 2, 1 e 2, dos 64 ao 70, de outro lado havia aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações, por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casa luxuosa, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias, Ageu 1:9, Zacarias 8:9-13. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Quem é que não sabe esse aqui? Isaías 55:6. Alguém sabe de cor, assim, sobre o que fala? Buscai Pode ler. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Então, essa é a palavra. Né? O que quer dizer isso aqui? Ó, crise e clamor, né? É que tem pessoas que só vão buscar o Senhor na crise. E é o que acontece hoje em dia. Né? Quando nós passamos por uma crise, o que aconteceu? O povo estava... uns foram para Jerusalém para reconstruir o templo. As portas, os muros do templo. O que eles chegaram lá e foram fazer? Casas luxuosas para eles. Porque eles não se importavam com o templo. Eles tinham saído para uma coisa, foram lá e foram fazer outra. Né? E muitas vezes, né? E os outros que nem saíram, ficaram lá, que estavam bem lá, que tinham tudo. Em Suzano, que era um lugar muito bonito, né? A capital lá, né? Era muito rico, né? Era do Império Persa, né? Um lugar rico, mercadores, todo mundo passava por lá, então tu tinha acesso a todas as coisas. O que aquele pessoal estava lá? Estava bem, mas quer dizer, não queriam saber de nada. O que aconteceu? Deus teve que levantar uma luta, né? Permitir que se levantasse uma luta para que eles buscassem a Deus. Buscassem a Deus. Daí, quando vem a luta, né? O bicho pega, daí todo mundo corre, né? Amém? Amém. O perigo e a crueldade do antissemitismo. Perdão. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, Daniel 6:10, somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Efésios 6:18 e 1 Tessalonicenses 5:17. Quem é que sabe 1 Tessalonicenses 5:17? Orai. Alguém? Concorda? Não, para todo mundo. Ué, tudo. Orar sem cessar. É. É isso aí. Esse é o segredo. Sem cessar. Perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. Tá? No decorrer disso aqui, vocês vão saber o que é o semitismo, né? Essa coisa aqui, o antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Tá? É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio: obstinado, antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No caso, aqui fala sobre os judeus, né? Mas seria contra qualquer povo, né? Contra qualquer povo. Né? Um ódio racial, né? Ódio por povo, ódio por raça, né? Então vocês vão ver no decorrer disso aqui. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também, durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição Principal a partir de 1478.
na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414 a 1484, a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo. Por questões econômicas e políticas, a primeira ordem de confinamento de judeus em gueto não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Tu vê, né? Que perseguição cumprida, né? Então, Os caras antissemitismo aqui, perseguiam, hein? né? Aham. Então até o religioso, né? Quer dizer, todo mundo tem que ser Então, protestante. mas- Né? Se tu matar outro povo, isso é um antissemitismo. Todo mundo tem que ser católico. Exemplo, né? Só um exemplo. Sim. Vou dizer exemplo. Né? Então, isso é antissemitismo. Tá o 300, né? É. E hoje Antes, continua, né? Sim, é. Antes, né? Mas tu vai ver cada época ali tinha perseguição, né? Santa Sim. Bíblia diz que no Sim, final do isso aqui, tempo, esses no 300 final anos do... foi o ano da como é que a gente chama? Não. Da fronteira. aqueles dos hereges que chamavam, Ah. heresias. Mas isso é a A palavra Santa Santa Inquisição. Tá? que no Foi final, naquela época da Santa Inquisição. no final do tempo haverá perseguição que nunca houve e Ah, nunca nós haverá. deveríamos estar Aí- preparados. Aí que o bicho vai pegar, né? Nós deveríamos Então, imagina, estar. se aquele tempo era ruim, né? Imagine essa no Que vai último vir tempo. ainda. Não, nós devemos estar preparados. Eu estava lendo isso aqui pensando assim, ó, porque vai chegar o tempo que eles vão culpar os cristãos por tudo. Vai. Né? Porque quem somos o povo cristão? O povo cristão é o povo, nós somos descendentes, né, de Abraão, né, por herança, né, de Abraão. O que aconteceu? O povo foi perseguido. Já vai chegar um ponto que tudo que está dando errado, é por causa dos cristãos. Olha como é que as coisas estão se voltando hoje. Hoje se fala. Hoje parece que é moda, né? É moda. Todo mundo ser evangélico, né? Mas vai chegar um tempo que eles vão começar a culpar. Por que está dando errado? Por causa dos crentes, por causa dos cristãos. Né? Culpados dessa peste, isso aí os crentes estão colocando praga. É verdade, vai chegar esse tempo. Um dia vocês vão ouvir falar disso aí. Vocês vão ter que se esconder, né? Hoje em dia, Jesus. Na realidade- Hoje eles perseguem a gente, mas eles ficam bem quietos. É uma perseguição Ainda muita, surda ainda, né? né? Tá? Antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentados por teoria de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel, guarde isso aqui, ó, em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas, internos e externos, feito em nome de uma causa palestina, o mais brutal da história. Recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas
a partir da faixa de Gaza. Atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra os civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que o inimigo de Israel quer não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando da sua conversão nacional. Ezequiel 37, também bem conhecido, 37 do 12 ao 14. Portanto, profetiza e diz-se: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu vos darei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, o meu povo. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei a vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Romanos 11, 26 também. Também. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Glória a Deus. Isso aqui foi aquele último ataque que teve, né? Então, minha gente, então, estão cientes, né? Na realidade, então, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto às posturas complacentes aos inimigos de Israel, como grupo terrorista ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos da defesa israelense, pintando o país como vilão da história, a despeito dos pecados dos judeus. Deus tem um plano para Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Romanos 8, do 25 ao 32. Oremos pela paz de Jerusalém. E pastor, essa parte dos sepulcros ele seria no arrebatamento? Será ou não? Não. Eu li Só um Ezequiel. pouquinho. Porque os inimigos de Israel, olha bem essa frase aqui, ó. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é exterminar o Estado de Israel. Na realidade, essa profecia de Ezequiel, né? Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos, isso aí, em partes já se cumpriu e em partes vai se cumprir ainda. Em partes já se cumpriu quando, em 1948, Israel foi declarado nação novamente. Porque eles, né, a Haia, né, que foi votado para ser novamente nação, né, e aí que anexaram, assim, ali, aquela faixa de Gaza, aquele pedaço ali, né, foi anexado como território de Israel, né, e só que até hoje não tem paz, né, ali porque os palestinos, aí entra aquela pergunta dos filhos de Ismael e Isaac, né? Tudo no mesmo território, estão tudo brigando, né? Entendeu? Então, essa profecia também vai se cumprir quando Jesus voltar à Terra. Quando Jesus voltar e implantar o novo milênio. Então, começou o nascimento da nação de Israel, né? O nascimento da nação de Israel. Mas ela vai se cumprir mesmo quando Jesus voltar à Terra. Aí, quando o povo de Israel reconhecer que Jesus, o Messias, que eles estão esperando até o dia de hoje, já veio e já voltou e vai voltar para reinar daí. Entenderam? Sim. Ele diz que tem muitos judeus que estão. Eu vi na internet que tem muitos judeus que estão mudando o pensamento lá. Sim, tipo, se convertendo ao cristianismo.
Mas a grande maioria A ainda... grande maioria não. A A grande grande maioria ainda, né? Então a nação vai ser levantada, né? Tá? É, o relógio é o Israel. É relógio, a figueira, né? É. Olhar para a figueira. Olha pra É figueira. Israel. Né? Eles estão tramando uma coisa lá, né? Não, e Tá tudo cara, pronto, né? As coisas lá. a primeira parte, o territorial foi pronto, né? Tá, restabeleceram a nação de Israel, mas falta a espiritual. Quando Israel que já está, tem planta, não sei, já estão quase terminando o terceiro templo, né? Que é o templo, Me arrepia. é o templo, né? Que eles vão fazer o terceiro templo, e aí sim, e aí vai dar esse período da grande tribulação, vai vir o anticristo, vai vir aquele, né? Que vai se assentar no templo ainda. Por um tempo a nação vai ser enganada, mas depois vai vir. Jesus vai, né? Quando eles quererem perseguir, né? Porque ele vai querer se adorar. Aqui vai entrar essa parte aqui, ó, da adoração. E o povo, opa! Como é que, né? Como é que vamos adorar? Se nunca adoraram o homem, né? Nunca se curvaram ao homem, como é que vai adorar? Quando ele exigir adoração, aí vai começar a perseguição. E aí Jesus vai vir buscar. Por um tempo, né? Vai ser perseguido, mas Jesus vai vir buscar, juntamente com a igreja, vai vir buscar o seu povo, que é o povo, a nação, né? É a nação de Israel, né? A nação santa, né? Se agora que é fácil a gente aceitar Jesus, né? O pessoal não aceita, imagina numa perseguição. Que não vai estar consolador. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, O né? povo de Deus e a igreja vai sair, o Espírito Santo também vai sair. Daí que eficaz vai ser isso daí. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de ministrarmos essa aula. Que o povo venha compreender e que venha ser uma bênção, Pai, sobre as nossas vidas, que nós possamos guardar essa palavra, Pai. É verdade. Porque sabemos, Pai, que o Senhor está às portas para buscar a tua igreja. Obrigado. Buscar o teu povo, Senhor. Guarda nós, Pai, do ataque do inimigo. Guarda nós debaixo do teu poder. Nos dá graça, Senhor, para que nós possamos ser arrebatados juntamente com o teu povo, Pai. Quando tu vier buscar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.